Bem, amigos do IGN Brasil, está começando agora a 9ª edição do podcast do IGN Brasil, o IGN Hype, um podcast onde a gente conversa sobre assuntos que importam, sobre temas que estão hypados e é a grande oportunidade que temos de trazer pessoas muito bonitas. Se você não está vendo, está só ouvindo, você vai ouvir as vozes dessas pessoas bonitas. Tenho aqui à minha esquerda Gustavo Petró. Olá, tudo bom? Hoje vamos falar de um tema muito legal que me agrada bastante, que eu estou muito feliz. Ah, é? É. Então, mas acho que eu tô mais feliz que você, porque a gente tem aqui no estúdio com a gente uma personalidade histórica, um grande amigo nosso, um grande amigo meu, um cara com quem eu trabalhei por muitos anos, que eu Lenda respeito viva. muito, uma lenda viva, e acho que ninguém melhor do que Fábio Santana, que hoje é o gerente de relações públicas da Capcom no Brasil, poderia falar sobre o assunto que vamos tratar no IGN Hype. Tudo bem, Fabão? Tudo ótimo, melhor agora estando aqui na companhia dessas personalidades ilustres Joinha, com as quais eu tive o prazer de já trabalhar. Muito bem. Então, como vocês podem imaginar, o assunto do IGN Hype é Street Fighter. E, como o poeta sempre diz, não acredite na hype e sobe a vinheta. Don't believe the hype. Muito bem, Street Fighter é o tema do IGN Hype dessa semana. Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 5, são muitas as razões para a gente estar tratando desse tema no podcast dessa semana. Eu vou deixar vocês aqui, meus convidados, na verdade, meus parceiros aqui de guerra, explicar melhor por quê. De guerra? Guerra. Por falar em guerra, né? Explicar por que a gente está falando de Street Fighter essa semana. Acho que porque Street Fighter 2 completou 25 anos do lançamento. Você acha ou você tem certeza? Não, eu tenho certeza, porque faz parte do meu trabalho, então completou 25 anos de lançamento. Foi um jogo aí que definiu uma série de fatores para os jogos de luta que sucederam da própria série, mas também de outros. Então, é um jogo muito importante para os games em todos os gêneros. E também temos aí um lançamento aguardado, que é Street Fighter V, que chega em 16 de fevereiro em versão digital. Sim. E 18 de fevereiro em caixinha, quem quiser guardar a caixinha. Exatamente. Mas quem não tiver paciência pode pegar antes do dia 16. Tem E é um opções pra jogo... todo mundo. Tem isso opções aí. para todo mundo. E eu tô ansiosíssimo para continuar jogando mais, né? Já tô jogando um pouquinho, né? Dizer, pessoal, tô jogando já um pouquinho. Mas quero que lance para jogar com todo mundo online, porque eu acho que aquilo ali vai ser incrível. Isso Mas aí. o Fabão pode falar melhor o Street Fighter, né? Isso aí, Fabão. Fala o que a gente pode esperar mais aí do Street 5, que tá chegando ao Play 4 e ao PC, como a gente comentou aqui, não tem pro Xbox One. E conta mais aí o que a gente pode esperar. O Street 5 ele chega com uma proposta de ser... Ele chega carregando todo o legado que o Street Fighter 4 construiu ao longo dos anos aí. É um jogo que foi lançado num momento em que os jogos de luta em geral, com exceção de talvez do Tekken, por exemplo, mas num geral os jogos de luta estavam mais em baixa. Era um gênero meio dormente, assim, que só o nicho mesmo da cena competitiva que continuava ativa. Mas eram poucos jogadores em relação à massa de jogadores de videogame em geral. E o Street 4 reacendeu essa chama dos jogos de luta e trouxe à tona novamente a cena competitiva de jogos de luta, aquele espírito de um jogador contra o outro, um personagem contra o outro, batalhando pela supremacia ali, e trouxe de volta toda essa emoção, todo esse hype que os jogos de luta têm. E o Street 5 já nasce nesse contexto em que os jogos de luta estão super em voga. Então, ele tem a proposta de carregar esse legado adiante. Então, ele vem já com a Capcom Fighters Network, por exemplo, que é um componente online mais robusto do que o Street Fighter, toda a linha do Street Fighter 4 apresentou. É uma novidade esse novo recurso. É uma novidade, porque é uma rede central em que você pode acessar o perfil de todos os lutadores que estão competindo online lá jogando. Você acessa replay, você tem estatísticas, muitos dados. Tudo aberto, né? Tudo aberto para todo mundo acessar. Então, é uma ferramenta não só para você acompanhar o seu progresso, mas também para você pesquisar outros jogadores, pesquisar personagens, por exemplo, que você gosta, ver jogadores que estão bem ranqueados, então você pesquisa os replays desses jogadores, por exemplo.
Então, é um componente bem bacana. robusto para ajudar no aspecto competitivo. Até o que social também. do social. Street Fighter. É muito legal, porque tu consegue ver teus amigos, eu consegui Sim. dar uma fuçada lá, tu consegue ver teus amigos. E uma coisa que o Keoma falou, Keoma Pacheco, que é um jogador profissional de Street Fighter, ele falou: tem que treinar, tem que jogar, mas o que ele mais faz, o que mais ajuda ao treino é ver os outros jogar, ver quem são os rivais dele jogando. E essa rede permite isso. Tu pega Sim. lá o replay, começa a ver, vou seguir aquele cara lá que eu vou enfrentar no campeonato. Começa a ver como é que ele joga. Você não acha que isso modifica bastante a maneira como os campeonatos de jogos de luta se comportam? Porque os jogos de luta, os torneios existem há muito tempo, só que as pessoas tinham que ficar, no máximo, vendo o vídeo da atuação daquele cara, daquele campeão no YouTube. Agora não, você tem ali o jogo que todo mundo vai jogar e competir e todas as ferramentas ali. O que você acha que isso vai mudar na dinâmica de um torneio? Quer dizer que vai ter mais novatos se dando bem, por exemplo? O Street Fighter V, por ele ser um jogo fundamentalmente diferente de tudo que o Street Fighter 4 apresentou, nos fundamentos dele, o Street Fighter 4 é um jogo mais defensivo, o 5 ele tem uma proposta de ser mais dinâmico, mais ofensivo. Então as mecânicas dele são muito diferentes e o estilo de jogo é bem diferente do 4. Então, Percebi, por viu? conta disso... Me dei mal ontem. a gente Tomei 5 derrotas seguidas de primeira. precisa de um tempinho para se adaptar Pois é. à nova realidade do 5. Mas o que a gente prevê é que não só os jogadores consagrados da série 4 vão continuar na ativa e vão continuar aparecendo nos campeonatos, mas tem muito potencial para outros talentos surgirem também com o Street Fighter V agora. Jogadores que de repente se dedicavam, mas não se destacavam tanto, e também jogadores que vão começar a partir de agora se dedicando com 5 e vão evoluir o seu nível de jogo rapidamente também, para de repente ter novos talentos aí despontando na cena competitiva com Street Fighter V. Você acha que o Street Fighter V é um bom game de entrada para quem quer começar a jogar luta competitivamente? Eu acho que é o melhor game de entrada na realidade, porque... Levantei a bola para cabecear. A questão é que o Street Fighter 4, ele foi evoluindo com o tempo e com essa evolução ele foi adicionando camadas de complexidade. Então não é um título, embora ele seja divertido e na cena competitiva ele tem um nível de complexidade muito grande, que são muitas variáveis para você acompanhar, o Street Fighter V ele começa do zero. Então, ele tem a proposta de ser um jogo acessível, não só nos comandos, que são simplificados também, mas na filosofia de design dele. Então, você tem as mecânicas principais, por exemplo, o V-System, que consiste principalmente o V-Trigger e V-Skill, são recursos principais do seu personagem que você acessa simplesmente apertando 2 botões ao mesmo tempo. Então, se você aperta 2 médios, você ativa o V-Skill, que é uma habilidade que complementa o estilo de luta do seu personagem, e o V-Trigger são os 2 fortes. Que você ativa o V-Trigger é o recurso principal do seu personagem, simplesmente com 2 botões. E a partir daí você vai ter que desempenhar ali com o que o V-Trigger te dá. Cada personagem tem uma característica diferente, mas você vai ter que fazer valer aquele benefício que esse recurso te dá. Então, é um jogo que é acessível no nível mais básico, no nível de entrada, mas ao mesmo tempo ele tem muita complexidade. A complexidade típica de Street Fighter para que as cenas competitivas se desenvolvam ao longo de anos e anos e anos dos jogadores descobrindo novas técnicas, novos recursos e estudando o jogo a fundo e descobrindo coisas competindo um com o outro nos campeonatos ao redor do mundo. Então, tem esse lance dele ser acessível aqui, mas ele ser muito profundo para ele crescer na cena competitiva ao longo dos anos. Como é que vai funcionar agora? O Killer Instinct é meio assim, né? Não estou comparando os dois, nem isso. Não, cada um. Mas cada um. Tem Mas as suas características. O Killer Instinct ele funciona num sistema de temporadas. E o Street Fighter V parece que vai entrar num sistema de temporadas. Temporada 1 começa agora com o lançamento. Tem 6 personagens por DLC que vão chegar até o fim do ano. Enfim, como é que a Capcom tá vendo esse funcionamento de temporadas para um game de luta que vai durar aí muitos anos, né? Sim. A ideia é que o produto cresça ao longo dos anos, assim como foi com o Street Fighter 4.
O 4, no lançamento, ele tinha 16 personagens também. 2008, né? 2008 nos arcades, Sim. 2009 nos consoles. E aí ele ganhou novas versões ao longo do tempo que foram adicionando novas mecânicas e Foi o novos Super personagens. Street Fighter, O depois... Super, depois Arcade Edition. Isso. O Arcade Edition teve uma 2012. atualização de balanceamento, Isso, que foi 2012. Isso. Aí depois veio o Ultra. Que daí contemplava tudo isso, né? Exatamente. E aí, na hora de lutar, tu podia escolher qual versão tu ia jogar. Achava isso tão legal. Tinha no Edition Select. Tu podia escolher a edição que tu ia jogar, que era o Ultra Street 4, o Street Sim. Fighter 4 Vanilla, digamos assim, né, o mais tradicional, o Arcade 2012. Daí eu ficava Escolheu o escolhendo. Sagat do Vanilla, por exemplo, que é supremo de apelação. Mas E podia... o jogo foi sendo Sim. balanceado ao longo do tempo. Outra pra época ficar mais também, equilibrado. né? Uma outra época, não tinha esses recursos de atualizações que Sim. nem tem hoje, né? Que tu pode, por exemplo, assim... Imagina que a Capcom... Obviamente a Capcom vai estar olhando o lançamento do Street 5. Aí vai ver que não tem o Sagat, mas o Sagat tá apelão. Ou o Nash tá apelão. Dá pra dar uma leve balanceada ali, não dá? Dá. Mas a Capcom vê isso com muita responsabilidade Sim, também. sim, claro. O Street Fighter V ele chega com 16 personagens inicialmente e já confirmamos a primeira temporada que ao longo de 2016 serão lançados mais 6 personagens para complementar o elenco inicial, que poderão ser habilitados com Fight Money, que é a moeda in-game que você conquista simplesmente jogando, ou com Zen, para quem quiser habilitar na hora lá, comprar com dinheiro real também. Pra quem for, tem né, leite cupeira, né? Gasta dinheiro aí, vai. De repente a Eu tô pessoa não brincando, tem tanto exato, tempo para jogar, por exemplo, mas tem essa opção. Então fica confortável para todo mundo Só quis, né, escolher como vai desafiar. habilitar o seu conteúdo. Engraçado, você falou agora do Street Fighter 4, né? 2008, 2009, a gente tá lançando Street Fighter 5 agora. Vocês estão lançando 8 anos depois. A gente tá falando que o Street Fighter 2 fez 25 anos, né? Street Fighter 1 apareceu o quê? 89, né? 87. Então, a Capcom tem essa tradição aí de colocar bastante tempo entre um jogo e outro. Uhum. E ao invés de lançar jogos novos da série que renovam completamente, ela prefere lançar versões 2.0, 3.0, que são o Super, o Ultra. Enquanto isso, um concorrente direto no coração dos fãs, que é o Mortal Kombat, acabou de completar a edição 10, né? Em um período de 20 anos de história. Mais, né? Eu não sei a que conclusão chegar quanto a isso, mas eu acho interessante. Street Fighter, a Capcom é muito cuidadosa com Street Fighter, né? Como se quisesse que cada número valesse a pena e cada edição fosse memorável na cabeça dos fãs, né? Não quer desmerecer. Senão, se a gente seguisse a ordem normal aí de certas publishers, a gente estaria no Street Fighter 12 hoje. Sim. Street Fighter 29. Por aí. E ao mesmo tempo, na real, Street Fighter também tem as subséries, né? Tem o Zero, Sim. Que é Alpha aqui no Ocidente, teve X, que é o poligonal, tem a série Versus também. Tem Sim. algumas vertentes, Tem Puzzle mas Fighter. o numerado de fato Eles está querem- chegando agora no 5. E como você bem mencionou, o 4 vem aí desde de 2008. A ideia é que o 5 também cresça ao longo dos anos e anos aí. E vá acompanhando de acordo com a demanda da base de fãs também, né? Porque a série 4, até o Yoshinori Ono mencionou uma vez que era para ter terminado no Arcade Edition. E o Ultra nasceu por demanda dos fãs, por demanda da cena competitiva. Porque os jogadores queriam novos conteúdos, queriam novos lutadores, queriam mais mecânicas, queriam ajustes de balanço no jogo. Então, isso foi feito, e o Ultra, especialmente, foi uma experiência muito marcante na história da Capcom, porque foi o primeiro jogo feito com colaboração do público mesmo. A gente fez location tests ao redor do mundo inteiro, inclusive no Brasil, para o público ter acesso ao jogo antes do lançamento e dar o feedback para ver o que o público estava achando. E a gente coletou opiniões também nas redes sociais, na Capcom Unity, que é o blog oficial da Capcom, em relação ao que o público esperava que fosse ajustado em cada um dos seus personagens favoritos. E aí o Denis, que é nosso gerente de comunidade aqui no Brasil, coletou todas as opiniões dos fãs brasileiros e juntou isso com o pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do Japão, para moldar o que seria o Ultra Street Fighter, que é o produto que foi lançado e todo mundo adorou, tal, deu uma renovada aí no 4, que já vinha com o Arcade Edition já há alguns anos,
E aí voltou a paixão, ele voltou a ter números, recordes de participação em campeonatos, por exemplo. Inclusive saiu para Play 4 agora, né? Então tem uma resolução melhor. Sim. Seria uma versão definitiva, assim. É a versão que a gente usa oficialmente na Capcom Pro Tour no ano passado, foi a versão oficial do jogo. Legal. E o que você diria aqui do Street Fighter V que tem input, colaboração de fãs, feedback? Dá pra gente apontar ali o que foi demanda de fã? Não dá para apontar exatamente uma característica em especial, mas dá para mencionar que a gente realizou testes beta, múltiplos. A gente teve recentemente o 4º teste beta oficial, sem contar alguns pequenos stress tests que a gente fez ao longo do tempo, não só para testar os servidores online, para medir a performance ali, para chegar no lançamento o mais redondinho possível, mas também ter o feedback da comunidade do que eles estavam achando do balanceamento do jogo, principalmente, para o jogo chegar no mercado o mais equilibrado possível. A ideia é que com Street Fighter V todos os personagens sejam viáveis. Então, se você tem um favorito ali no elenco inicial ou nos personagens que ainda virão nessa primeira temporada, os 6 adicionais, a ideia é que se você curtir um deles, você tem chance assim, de competir com ele num campeonato, por exemplo, e sair vitorioso. Eu senti falta de coisas ali. Posso falar o que eu senti falta? Pode Senti falta falar. do Blanca, porque eu jogava com o Blanca e então eu fiquei assim... Fiquei triste, assim. Até a Laura. A Laura, ela dá choque também, Ela né? dá choque, é cabelo, que ele esfrega a mão no cabelo. Ela dá choque, ela é aquela brasilidade ali que a gente gosta. A barba do Dalsin me chocou um pouco, viu, Fabão? Tem um Vou te visual falar. diferente. É um visual diferente, ele tá mais hipster, né? Essa coisa mais Ele moderna. anda com uma perna só. Aliás, eu acho que a animação de caminhada dele é mais legal. É isso que eu acho Minha engraçado. favorita. Ele continua com 48 quilos, eu acho que... Eu queria saber a dieta do Dalsin, não é fome apenas, né? Ele tá lá totalmente em forma. Se alimenta de luz. Talvez. Não, o que eu mais acho engraçado é assim, que na linha do tempo do Street Fighter tem o Street Fighter 2. Tem o 1, né? Mas tem o 2, aí vem o 4, aí vem o 5 agora e vem o 3. Então, Street Fighter 3 é depois do 4 e do 5. Ah, sim. Então, por isso que o Dalsin ainda tá, porque o Dalsin não tá no Street Fighter Sim. 3. Então, ele aparece mais velho e tal, não sei o quê. Eu senti falta de uns golpes do Dalsin, porque eu tinha uma apelação infalível. Nossa. Eu pulava, eu fazia aquele rolo que ele ia de cabeça girando com o botão de parafuso forte, e aí o cara defendia, nessa defesa eu caí, pegava aquele agarrão, em que você pega o cara pelo pescoço e dá uns croques na cabeça, e assim que você larga ele, era um Sonic Boom, era um Yoga Fire grande, queimava o cara, o Flame, daí eu empurrava, dava um chute forte por baixo, e ele caía de novo e assim, sucessivamente. E não consegui fazer. Eu já gostei mais da Kami agora do Street 5, que ela tá mais... Né? A Kami aqui, que está bela aqui, que o Fabão que trouxe essas estátuas para enfeitar a nossa mesa, né? Diga-se de passagem, belas estátuas. Coleção pessoal. Aliás, a gente nem falou, como a gente tá aqui paramentado exatamente. aqui. Mário Luigi. Nós temos aqui camisetas especiais da marca Gênio do Mal. Que um dia voltará em atividade. Aqui a camisa do Fabão, um Rio carnavalesco, né? Sim, como sim. jamais vimos antes. Tem que combinar com a Ou época, ele tá meio doente, catapora, não sei, zica. Porque não tá Esse vendo... carnavalesco, ele tá meio atordoado. Pra quem não aí. tá vendo, parece o Rio da série Alpha. Sim. O Rio da série Alpha tá com a cara meio esverdeada, com umas bolinhas rosa. E tem várias bolinhas na camisa. É alguma coisa que ele É um comeu. Rio psicodélico. Meio psicodélico, meio carnavalesco. E eu tô com uma camiseta com Hadouken, ensinando a dar o Hadouken. E aqui um Shoryuken. E o Pablo tá com o Shoryuken, eu tô de vermelho, o Pablo tá de verde, Mario e Luigi. Não, nada a ver. Não fala isso não, porque a gente foi realmente aqui criticado por isso, aqui pelo diretor do programa. Mas essas críticas ao Dalsin, Fabão, só mostram assim, o meu apreço por um jogo, por um formato, por uma ideia de jogo que existe na minha cabeça há 25 anos. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente está aqui falando sobre Street Fighter V, porque existiu um Street Fighter 2. E a gente poderia aqui estar falando do Street Fighter 1, mas recentemente eu tive nos Estados Unidos e tinha uma máquina de arcade lá com... Não sei se era pirata, não era fliperama de rodoviária, mas era um boteco que tinha uma máquina da Capcom com vários jogos de luta da Capcom que você podia escolher na hora. E tinha o Street Fighter 1 e o 2 e outras versões, mas eu fui jogar o 1, cara, é um abismo entre o 1 e o 2, né? Sim, assim, tem muita gente que nunca viu aqui no Brasil esse game, era bem raro, eu me lembro quando, antes de sair o 2, existia o Street Fighter
ali era mais uma máquina, que você não era irresistível, ninguém ligava muito para ela, né? Como se vai do Street Fighter 1 pro Street Fighter 2? Você consegue explicar pra gente de uma maneira que a gente consiga explicar uma coisa bem antiga, por exemplo, né? A gente tá falando de uma coisa de quase 30 anos. Até eu, por exemplo, o primeiro Street Fighter eu só vi em revista de games, era por TurboGrafx 16, porque mostrava na revista e não sei o quê. Eu nunca, assim, eu fui jogar o primeiro Street Fighter agora, trabalhando já como jornalista de games. Eu nunca tive acesso antes. Acho que não tem precedente na indústria de games uma parte 2 fazer mais sucesso que uma parte 1. De uma maneira tão impactante que você nem lembra que a parte 1 existiu. E considerar a parte 1 como um negócio meio obscuro, né, até. Sim. É bem curioso isso mesmo. Eu acho que, pessoalmente, eu acredito que o apelo grande do Street Fighter 2 tenha sido oferecer um elenco de personagens variado, de nações diferentes. Então, isso eu acho que, narrativamente, é uma coisa que você consegue se identificar e escolher um personagem, eleger um personagem para você. Para chamar de seu, né? Exatamente. E aí você tem toda a historinha do jogo lá, era uma história mais básica, mas você tinha isso. Você chegava a determinado momento que você enfrentava os chefes que você não podia escolher, então tem aquele lance de mistério. Nossa, esses personagens realmente devem ser super poderosos, assim. E aí você terminava o jogo, tinha lá a ceninha do final de cada um deles, e era única para cada um deles. Então, acho que esse lance dos personagens, a força dos personagens, que eu acho que foi a grande mágica do Street Fighter 2, coisa que não tinha tanto no 1, porque você escolhia o Ryu, e se você fosse Versus, tinha o Ken também. E também não era um jogo que teve um alcance muito grande. Não, e a jogabilidade também, você não tinha todos os golpes possíveis, né? A gente estava falando ali de bons 4 anos de desenvolvimento, Sim. né? É normal você pular, mas o Street Fighter 1, ele fez sucesso o bastante para a Capcom querer investir numa continuação com 8 personagens jogáveis. Como é que foi, assim? O que o Street Fighter 1 significou para a Capcom naquele período? Eu não sei exatamente, porque, na realidade, eu lembro do episódio de Final Fight ter começado como um projeto de Street Fighter. Sim, essa história a gente ouvia na época. Street Fighter 89, ele começou no desenvolvimento como uma sequência de Street Fighter. Então, eu acho que tinha uma intenção dos desenvolvedores naquela época de continuar com aquela temática de universo de jogo de luta. E aí o Final Fight se desviou bastante das mecânicas e acabou virando um outro jogo. Eu acredito que eles tenham tentado novamente levar adiante essa fórmula. Até porque, se você for analisar o que estava acontecendo naquele período, a temática de luta era muito forte. Nos filmes, por exemplo. Isso que eu ia falar. De Hollywood. Dragão Branco, Exato. Van Damme era muito forte naquela época. Tava muito, Soldado muito, Universal. muito em alta. E tinha uma coisa que era legal, que eu pelo menos gostava. Eu era criança, continua? Eu era criança. Tinha 9 anos, né? Então pra mim era assim, legal porque tu viu o avião partindo pelo mundo, que era mais ou menos o que acontecia no filme do Van Damme, com aquele dragão branco, ele começava nos Estados Unidos, mas ia pra Hong Kong, uma coisa assim. Ou tem um outro dele que ele tem um irmão gêmeo também, que era mais ou menos essa mesma pegada, o kickboxer, né? Ele viajava. Então tinha essa pegada de viajar no mundo. E, como o Fabão falou, nacionalidade. Tem o Blanca, que é brasileiro, o Ryu é japonês, o Ken é americano. E tem as World Warriors, né? O primeiro era Street Fighter World Warrior, né? Os guerreiros, o guerreiro do mundo, o guerreiro mundial. Então, acho que é essa pegada mesmo da época também, que foi muito acertada. Tava no auge esses filmes da Sessão... que hoje não passa mais a Sessão da Tarde, mas passava para nós, né? Pode ser. Eu atribuo um outro fator aí, um fator social, que eu não sei, eu gostaria muito de saber a sua opinião, como hoje um cara que trabalha para a Capcom. Se a Capcom tinha na cabeça o evento social que se tornaria uma partida de Street Fighter 2. Tanto das pessoas ao redor da máquina esperando, com a pessoa esperando para aquele cara cair, para ele poder entrar na vez dele, e as pessoas ficavam com a ficha, colocavam uma fichinha ali do lado do cinzeiro, né? Sim. Pelo menos aqui no Brasil. Não, criou-se muitas regras no fliperama, um lugar que não existia regras. Exatamente. E que dura até hoje. Regras de conduta, né? De conduta. Sim. E ai de quem... Você não podia furar o parceiro. E tinha outras coisas, muita cultura, né? A cultura dos games no Brasil sempre
existiu e surgiu muito dos fliperamas, né? Os arcades, os fliperamas de cidade pequena, né? De posto de gasolina, de rodoviária, como se diz. O Street Fighter 2 meio que fundamentou a existência dessa cultura, porque antes você tinha uma cultura obscura de fliperamas, de bolinha, que era uma coisa ligada a círculos de máfia, era uma coisa meio obscura e esquisita. O Street Fighter 2 meio que trouxe todo mundo pro fliperama, não só quem já frequentava o fliperama, aqueles caras, os desocupados, a molecada, mas também os playboys, molecada que fugia da escola pra ir jogar Street Fighter 2. E assim, hoje, é até engraçado falar isso, né? Mas naquele ano de 91, 92 especialmente, 91, foi 92. 3 amigos meus no meu prédio repetiram de ano. Por causa de um certo fliperama chamado Royal alguma coisa, não lembro, na rua Cubatão, ali perto da Estação Paraíso, tinha o maior fliperama da Vila Mariana. 3 amigos meus que eles sabem quem são, eles vão ouvir isso aqui, eles frequentaram tanto para jogar Street Fighter que os 3 repetiram de ano, né? Mas eram campeões de Street Fighter. Não, nem isso, cara. Mas assim, eles falam, a culpa foi do fliperama. A gente não falava a culpa foi do Street Fighter, mas é que o Street Fighter era o único jogo que você tinha uma razão para ir para lá, porque se você tivesse um bom dia, você podia tirar aquele cara, né? Existia toda essa coisa assim de que o maior inimigo não era o computador e não era aquele cara apenas, mas era você estar num dia bom. Eu achava isso muito interessante, é o segundo fator. O primeiro é o fator social, o segundo só depende de você. Na verdade, se você tiver num bom dia, você pode derrotar todo mundo e você pode jogar na cara das pessoas, que tem a ver com complemento social. E tem outro fator que eu vou me lembrar depois, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o quanto Street Fighter 2 foi responsável por criar uma cultura de videogame e uma subcultura relacionada ao Street Fighter, que é toda essa brincadeira de gírias, esses slogans que a gente grita até hoje, né, brincando aí com... A gente pode ficar um programa inteiro falando de todas essas coisas de Street Fighter. É um único jogo que criou toda uma cultura e uma subcultura em cima. Você mencionou uma coisa interessante de... cogitando se a Capcom tinha ideia desse fenômeno cultural que se tornaria Street Fighter 2. Não foi só no Brasil que aconteceu esse tipo de coisa, mundial, né? Mundial. Inclusive o Street Fighter 2 acho que tem até hoje 3 recordes registrados no Guinness de jogo mais clonado, porque realmente foi... É um belo recorde. Ele estabeleceu os padrões, os parâmetros para jogos de luta a partir do lançamento dele, de jogo mais rentável operado por ficha ou moeda, e um outro que eu não me recordo qual era, mas eram 3 recordes. Enfim, foi um sucesso muito grande. Eu não sei se os criadores tinham noção dessa dimensão que a coisa ia tomar, mas eu acho que é uma intenção do ponto de vista comercial muito inteligente, que até então os jogos de fliperama eram baseados em habilidade individual, a sua habilidade contra o jogo, você estabelecer lá a sua pontuação mais alta possível e competir com seus amigos para ver quem vencia o jogo. De uma maneira indireta, né? O seu placar contra o dele. Sim, não mas cada um contra o jogo individualmente. As pessoas comparavam as suas pontuações, até tinha a tabela de pontuação, era uma coisa que era botava as iniciais lá, arcades, né? Era a minha inicial acima da do meu amigo. Mas era sempre uma performance individual. E a partir do Street Fighter 2, eram pessoas se enfrentando umas às outras. Então era sempre 2, claro que tinha os jogadores que queriam terminar e ver a história e tal, mas via de regra você chegava no fliperama, no bar, no boteco, as pessoas estavam jogando umas com as outras. E isso acho que nasceu de uma necessidade comercial, porque o fliperama é operado por ficha ou por moeda no Japão, a moedinha de 100 ienes. Enfim, o jogo tinha que ser rentável para o operador de arcade. E os jogos, até então, eles eram difíceis para comer ficha. Você ficava colocando ficha lá para pegar o continue. E o Street Fighter 2 deu uma guinada aí nesse modelo,
porque ele introduziu esse lance de ser um contra o outro. Então, um jogador chegava lá, entrava contra, se ele perdia em 3 minutos, entrava o próximo, mais uma ficha. 3 minutos, mais uma ficha. 3 minutos, mais uma ficha. A rotatividade e a rentabilidade foi muito mais alta a partir de então. Então, criou-se com isso, ao mesmo tempo, essa cultura da cena competitiva, que não existia até então, das pessoas competirem umas com as outras, diretamente. Sim. Então, o Street Fighter 2 meio que estabeleceu o modo versus em jogos de luta e em jogos competitivos em geral. Um modelo que não existia até então. Tinha jogos para você jogar um contra o outro, mas ele não se comparava, né? Sim, ao nível sim. de adrenalina. E acho que essa coisa do fator imprevisibilidade. Você podia ser o cara que melhor jogasse com a Chun-Li, por exemplo. Mas se o cara encontrasse uma apelação sem querer com o Blanka, só dando choque, bolinha, sem querer, sem saber como fazer, ele vencia aquela pessoa e daí o cara virava o campeão ali do arcade, né? Eu vi muitas vezes essas cenas acontecer. Né? Na verdade, a minha mãe, eu acho que as mães dos meus amigos ficaram muito felizes quando finalmente Street Fighter 2 saiu para Super Nintendo. Porque fez a gente se transportar a bagunça do arcade sem o risco de você, sei lá, apanhar por alguém que quisesse sua ficha. Essas coisas aconteciam, né? É normal, deve acontecer até hoje, assim. Voltou a ter o troco do pão também. O troco do pão. Não, e fora que nesse fliperama que eu ia, alguém descobriu que fichinhas de papel funcionavam, cara. Tinha um cara que passou a aula inteira recortando fichas do tamanho da ficha normal com uma cartolina. Então ele foi com um bolinho de papel e foi distribuindo para todo mundo. E funcionava, cara. Todo mundo no Street Fighter, obviamente. Não, né? eu conhecia aquela de... Tinha um cordãozinho, botava e depois puxava de novo, né? Mas daí acho que não é toda máquina que funciona. Não era toda que funcionava. Mas eu aprendi muitas coisas jogando Street Fighter no fliperama. Eu fui no fliperama de shopping, né? Não tinha, perto da minha escola, não tinha fliperama, não tinha nos botecos. E eu lembro que existia uma regra que era o seguinte, botava as fichas ali na tela e todo mundo sabia a sua ordem da ficha. Ai de quem furasse, que nem tu falou. Nossa, dava brigaiada, e a segurança e tal. E outra coisa que eu aprendi que até hoje pra mim funciona é não pode bater tonto. Se o personagem ficar tonto, não pode bater. A regra das ruas. Regra da rua ou regra do prédio, né? A regra das ruas. Regra do clube. A regra da rua é essa aí. Tipo, cara, e se batesse tonto, ia lá e desligava o fliperama. Começava tudo de novo. Ou a briga continuava na rua. Ou continuava na rua, Street Fighter mesmo. Mas essas duas são coisas que eu lembro bem, assim, a ordem das fichas, que ninguém podia mexer, e bater tonto. Que até hoje eu não bato tonto nem... Não sei o quê. Se o cara bate tonto, paciência, né? Eu não bato, não, porque eu respeito essa regra até hoje. Cara, o que eu mais gostava da cultura de Street Fighter é que ela unia realmente tribos, né? Então... Você não precisava jogar só com a sua turminha da escola, a turminha do prédio. Não, aliás, se você fosse jogar com o pessoal que morava lá na rua de baixo, era mais legal ainda. Porque ele era muito agregador. É lógico, agregador naquele sentido que um moleque de 12 anos consegue, né? Ele consegue se relacionar com... É diferente hoje, né? Sim, a gente hoje fazia competição de rua, cara. Competição de rua, competição de turma da escola, era incrível. Classe contra classe. Eu acho que a competição, até eu ia falar isso, a competição acho que foi um outro fator que ajudou, porque era uma competição honesta, porque os personagens são equilibrados, tem um mais forte, tem um mais forte, mas todo mundo tem chance de vencer. Eu acho que eu até falei no último podcast do FPS, que o competitivo que ajudou. Eu acho que no game de luta também, a competição que chama muito as pessoas, entendeu? O fato de estar competindo, de ser o melhor, a busca por ser o melhor. Mas acho que isso é uma coisa meio implícita. As pessoas estavam lá para tirar sarro da cara dos outros. Mas faz parte de você. Lógico, faz parte. Mas era um sarro, assim, era uma coisa até inocente, porque o Street Fighter 2, ele é um jogo, assim, que todo mundo se identificou na hora, seja o playboyzinho ou o maloqueiro. Sim. É um jogo que você batia o olho e você sabia se identificar. E ele criou essa subcultura de você tentar interpretar o que os personagens estavam falando, né? Nossa. Então... Eu acho que isso é mais legal, porque a gente até hoje consegue falar que os golpes têm nomes alternativos e eles são maravilhosos, cara. Eu tenho uma coleção de jeitos de falar Hadouken aprendidas ali nas ruas. Como é que era? Hadouken? O Hadouken, acho que era Hadouken, né? Na verdade, o Hadouken nunca fugiu muito. Hadouken! Muita gente falou Hollywood, né? Na época tinha um cigarro chamado Hollywood. Não era Shoryuken? Não, o Shoryuken era... Hollywood.
Não sei agora se era Hollywood, era o Hadouken ou era o Shoryuken. Tinha o Papai- Tatsumaki Senpukaku, que é o helicóptero do Ryu. Que é o Papai Faz do Ken. Hambúrguer. Papai faz hambúrguer. Papai Fred Krueger Papai também. Fred Krueger. Eu falei do lavo Krueger. tênis com nuggets. Explica o que é nuggets pros nossos Nuggets mais é novos. um produto que você passava pra brilhar o sapato, Não né? aquele que come no McDonald's. Não, É. aquele é o nugget. Não, aquele chama nugget e esse é o nuggets. Lavo tênis com nuggets. O Sonic Boom do Guilherme falava Alex Fu! O Manek Fu. Manek Fu. Manek Fu. Era o facão como é que facão é? do Guile, ou Gaio, né? A gente chamava de Guile, né? É Guile, cara? não, é Gaio, certo? General Willy, O General Willy, o Guile, Mestre Bison. o Mestre Mestre Bison, Bison. que E Honda. tinha uma coisa que aí eu vi uma vez que eu fui pra praia, que era um Street Fighter que todo mundo ficava colorido. Os personagens Esses ficavam eram os coloridos. melhores. Então não sei se era pirata, se era Street Fighter Dash, porque Street Fighter 2 teve várias versões. Teve, né? Super Street Fighter 2. Inclusive não oficiais. Inclusive não oficiais. Principalmente, talvez. Eu acho que essa não era oficial. E aí ele soltava vários Hadoukens. Tipo assim, o Ryu ficava meio colorido. E ia mudando de cor ao decorrer da partida, né? A pele ficava verde, a roupa ficava Era assim, vermelha. ó. Ele ficava assim, que nem a cabeça do Ficava assim, Fabão. colorido. Aí ele dava um pulo, ele ficava com a pele amarela, a roupa vermelha e assim. E ele soltava vários Hadoukens, ficava quicando na tela os Hadoukens, assim, voltava. E aí pegava o cara, o adversário pelas costas, porque tinha um Hadouken voltando. Era demais, né? E aí tinha o Dalsin, soltava uns fogos incríveis. Cara, aquilo lá era muito divertido, só que as pessoas ficavam putas, porque iam achando que aquilo ali ia ser competitivo e tinha uns caras que sabiam aquela manha ali e dava cacetada no Ah, mas mundo. você... É aquilo, você tava viajando de ônibus pra casa da sua avó no interior, parava naquele posto de gasolina, tinha uma máquina de street, você podia dar uma Nossa, jogada. nossa. Você ia jogar, você ia lutar 3, daí ia chegar o cara que mora lá dentro do posto de gasolina, ia tirar você de lá, e pronto, e foi. O legal é isso, é um jogo que permite jogadas rápidas e facilmente esquecíveis, mas que valem a pena, né? É um tempo que valia a pena perder no fliperama. Esse é o legado. Tiger Uppercut. O Tiger Robocop. Tiger Tem uma Robocop. festa, inclusive, Claro. aqui Tiger em Robocop. São Paulo, né? Uma É. festa de música retrô. Tiger Robocop. Tiger Robocop. O que mais que tem? Tem vários golpes, cara. Eu adorava ficar... E, cara, a primeira vez que eu fui dormir fora de casa, que meus pais deixaram, eu tinha 9 anos e foi pra jogar Street Fighter 2 na casa de um colega meu de natação, No que ele Super tinha Nintendo. alugado. Super Nintendo. Ele tinha alugado um cartucho. A gente passou a noite, ele chamou... Tava eu, tava mais, sei lá, 6 amigos dele. A gente ficou, tipo... Foi a noite que eu dormi mais tarde. Também acho que eu dormi 3 da manhã. Nunca tinha dormido 3 da manhã. A gente ficou jogando direto. Acordou no dia seguinte às 7, 8 horas. Ficou jogando porque tinha que devolver o jogo. Então, ficou todo mundo Nas jogando. locadoras tinha briga, né? Pelo cartucho do Super Nintendo. Sim, eu lembro que, inclusive, quando saiu o Super Street Fighter 2 do Super NES, por exemplo, eu fiquei na fila da locadora. Você trabalhava nessa locadora já? Não trabalhava. Na época tinha a locadora do meu pai e eu frequentava a Pro Games. Na Pro Games. Que era no Alto da Lapa. E aí eu fiquei na fila esperando esse jogo chegar. Inclusive depois, mais tarde, eu comecei a trabalhar com revista de games nessa Pro Games onde eu aluguei o jogo. Sim. Mas enfim, eu fiquei esperando e lembro até hoje, assim, que foi uma fissura muito grande, assim, pelo jogo. A expectativa de cada nova versão de Street Fighter era muito grande. Né? Sim, porque a gente, na verdade, acho que a principal é que a gente queria jogar com os vilões, né? E você tinha aquele truque que você fazia na tela Capcom, né? L pra cima, pra baixo, R, X, B, Y, A, era isso? Desculpa, veio na minha cabeça. Cima R, baixo L, Y, B, X, A. O que era o R pra cima, baixo L, então? Alguém depois me corrija aí. Eu tenho certeza. Os códigos Capcom se confundem com os códigos Konami na minha cabeça, mas sim, você tinha que conseguir fazer na hora do... Daí você habilitava os... Você podia jogar personagem contra personagem, Ryu vermelho contra o Ryu azul. Acho que nem mudava de cor. Ou mudava. Senão você não conseguia se achar Mudava, ali. o Ryu ficava, acho, com o kimono azul. Daí foi só no Super que você pôde jogar com os vilões, você não podia jogar mesmo. No né? Champion Edition, No Champion real, Edition. na edição seguinte já podia. O Super introduziu os 4 personagens novos. Kermit Rock, O DJ e o... E o Fei Long. Nunca gostei muito dessa versão. Acho que eu ficava mais... Eu gostava mais do clássico mesmo. Foi que eu me identifiquei, porque aí teve a Kami e eu não paro de jogar com a Kami até hoje. Ela tá aqui olhando pra você, né? Ou você tá olhando pra ela? Eu acho que é mais fácil eu estar olhando pra ela aqui, viu? Do jeito que tá. Tá certo. Mas não vamos deixar esse programa proibido para menores de 16 anos. Não podemos, mas é muito bonito. Mas, não tem como não falar sobre, quando o assunto é Street Fighter 2, falar sobre mais do que isso, que agora acabou de fugir.
favor, fale alguma coisa pra ver se vem a lembrança na minha cabeça. Eu acho que é Fala mais, porque eu tava aqui, na ponta da língua. Era uma coisa muito interessante. Muito interessante. Muito. Te garanto. Era muito interessante. Não, eu acho que... Eu até perguntar pro Fabão se a gente começou falando desse legado. Então fala agora. Não, por favor, fala A aí. gente começou falando do Street Fighter, o legado que deixou para outros jogos de luta, assim. O que na tua opinião, tu vê desse legado, assim? Eu vejo, por exemplo, assim, muitas das mecânicas, jeitos de golpes, né? Até porque Street Fighter 2 saiu na mesma época que surgiu Mortal Kombat, o primeiro, que mais ou menos, alguns né? anos depois. Uns anos o Mortal depois. Kombat é de um ano depois, se não me engano, 92. 92, 93 é a versão doméstica. Doméstica. Isso. Então, assim, saiu na mesma época. Teve o Pit Fighter também na mesma época. Pit Fighter foi um pouquinho antes. Nossa, era bom isso aí. Não, teve não era, mais cara. ou Gostava. menos na mesma Quem época, não? teve o Fatal Kato, Fury Kato. da Fatal Fury, da SNK. SNK. Era o Kato. Eu gostava de jogar com o Kato. Joga com Buzz. Buzz. O Que Buzz era o wrestler, né? O Kato. Cara, como esse jogo era tosco, a gente adorava. E daí quando saiu pra Mega Drive... Nossa, todo mundo, eu nossa, tinha. que loucura. Não, era ruim, cara. Não era, Street Fighter era legal, Não, cara. não era. Tinha que ter de novo. Não, tinha que Street ter Fighter jogos de 2 em console, acho que foi o primeiro caso de um jogo que ele era tão bom no console quanto era no arcade. Era bem fiel. Era chocante, assim. Eu me lembro quando eu comprei finalmente o game pra Nintendinho das Tartarugas Ninja, o 1, e eu fiquei muito decepcionado. Aquele da Ultra Games, o o 1 é 1. muito ruim. Ele não é exatamente ruim, ele é totalmente diferente. É um jogo estratégico, perspectiva por cima, daí de lateral, lado. Só que eu tava esperando o arcade, que tava bombando naquela época, 1990. Foi muito decepcionante. Daí depois saiu o Tartaruga Ninja 2 para consoles, e aí ele tentava ser parecido com o arcade, ainda assim não era. Era muito distante, era um abismo. Street Fighter 2 não era... Não, era igual. Igualzinho. Assim, a experiência era a mesma, inclusive, para muita gente fazer os golpes, principalmente golpe forte, com o joystick do Super NES, era mais fácil que fazer com as alavancas de arcade. Até hoje, para mim, a referência dos golpes é o botão aqui em cima. Mas o Super Street Fighter 2 do Mega Drive veio com mais megas de memória no cartucho. Viu? Se não me engano, o do Sim. Super Nintendo tinha 32. 32 e o do Mega Drive tinha um pouquinho mais. 40. Né? 40, Olha isso? só que incrível. Viu só, Mega Fazia Drive? muita diferença. Sega. A SEGA voltou, né? Não, ela sempre esteve aí. O que eu ia dizer é que um jogo que tem uma mitologia tão grande, ele também tem muita história, né, para ser contada, histórias paralelas. A gente fez agora recentemente, essa semana, na verdade, 25 curiosidades de Street Fighter 2. E tem muita lenda, né, cara? Assim, é um jogo que carrega lenda urbana desde do primeiro momento. Para mim, o mais legal era quando a gente descobriu, no auge da nossa ingenuidade, porque os personagens vilões tinham aqueles nomes, né? E que o Bison não era Bison, né? E acho que pouca gente sabe disso ainda, que o Balrog, o Vega, que tinha o Mike Tyson na jogada, a gente não tinha como saber se as coisas eram verdade antigamente, né? E é por isso que a gente achou que o Shenlong fosse um personagem. Exatamente, exatamente. Até porque tem a frase do Ryu no Street Fighter 2, né? Mal traduzida, Você né? precisa derrotar Shenlong para ter uma chance. Ou My Dragon Punch, né? Todo mundo ficava se perguntando, mas quem é Shenlong? A gente lia aquilo e falava, ok, né? Só que daí a revista EGM, em 1992, pegou a ideia que estava ali, se pra gente no Brasil era confuso aquilo, para os moleques dos Estados Unidos aquilo ser confuso também, pegaram a ideia do Shenlong e falaram, tá, Shenlong não é uma tradução errada da palavra Dragon Punch num kanji chinês, né? É uma confusão lá, né? Acontecia isso, né? Jogos vinham mal traduzidos do Oriente para o Ocidente. Daí a EGM inventou que era possível lutar com o Shenlong se você ganhasse todas as lutas por Perfect, e na última luta com o Bison, 10 partidas sem tomar nada e sem acertar. É isso? Acho que era uma coisa assim, era um negócio super Imagina impossível. quanta gente tentou isso aí. Todos. Imagina as pessoas que conseguiram. Não, e pior não era a gente que tentava, pior era a gente que saía do fliperama falando, consegui, é incrível, ele tem um cabelo branco. Mentira, cara. Não, eu consegui. Era um boato, assim, aquilo cresceu no submundo e até hoje tem gente que jura que jogou. É igual o final de Caverna do Dragão, né? As pessoas juram que assistiram e o Shenlong é mais uma dessas. E acho muito legal como um jogo... Apenas um jogo tem tanta coisa, assim, tantos segredinhos e detalhes. Mario não tem tanto, né? Sei lá, eu não consigo me lembrar de um jogo que carrega tantos mitos assim. Explica pra gente essa história do Mike Tyson e do Bison, ou Bison. Quando o jogo fez a transição do Japão para o Ocidente,
A equipe nos Estados Unidos de cara sacou que podia ter implicações legais. Personagem. Porque o boxeador se chamava, no Japão se chamava Mike Bison. E, Era Mike, mas era M. ponto, porque não cabia, né? Exatamente. Mike aí, obviamente, existia o Mike Tyson. A na vida pronúncia é real. basicamente a mesma, né? Que ainda era o campeão. Não tinha perdido ainda. Tava super em alta nas madrugadas. Nas lutas de 15 segundos da madrugada. Mas, enfim, aí o pessoal do escritório americano decidiu fazer um remix ali com o nome dos personagens, e aí o boxeador acabou adotando o nome de Balrog, que era o nome do Vega no Japão, o espanhol. Esse daqui. Balrog no Japão. Temos uma estátua aqui. Vega no ocidente. E o Bison, que era o Balrog, o boxeador, ficou com o nome de Balrog, então, no ocidente. E aí o último chefe, que era o Vega, no Japão, ficou com o nome de M. Bison. Certo. No ocidente. Quando o filme de Street Fighter foi lançado, aquele com o Raul Julia, finado Raul Julia e o Van Damme... Que filme de sensação. É incrível. Eu adoro aquele filme. Essa mistureba aí não foi resolvida, né? Eles continuaram mantendo o nome do jeito que foi lançado oficialmente e assim ficou para sempre. Sim. Mas no Japão, como é que é hoje? No Japão continua sendo assim. Vega o espanhol... Não, perdão. Vega é o Bison. Vega é o ditador. Inclusive, na cena competitiva, eles arranjaram uma solução interessante, porque eles deram apelidos para os personagens para não ter essa confusão. E aí o apelido fica universal. Então, o Balrog do ocidente fica sendo conhecido como Boxer. Ele é o boxeador. Ninguém confunde. Não tem problema com o nome. O Vega, o espanhol, é chamado de Claw. Ele é o Garra. Uhum. Ninguém confunde, não tem problema. E o M. Bison, que é o último chefe, é o ditador. E aí também todo mundo identifica e não fica dependendo de nome. Não tem mais falar confusão. o nome padrão japonês ou padrão... Eu vou jogar de Boxer. Boxer, Claw e Dictator. Mas daí aproveito e te pergunto, a gente falou do legado. O que você vê do legado que Street Fighter 2 deixou que outros jogos acabaram incorporando? Tá? Eu vejo muita coisa em golpes em outros jogos. Até a gente comentou que Mortal Kombat são na mesma época, mas eram golpes mais ou menos diferentes. Mas tu vê outros jogos assim de outras franquias que incorporaram muitos elementos desses golpes, enfim, por exemplo, o chute da Chun-Li, tem um personagem que tem que apertar o botão rapidinho. Sim. Como é que tu vê isso? O Street Fighter 2 estabeleceu os parâmetros para o gênero inteiro, né? Então, tem, como você bem mencionou, o lance da execução dos golpes. Então, tem movimento o que se fala na cena competitiva como motion, o movimento. Movimento do direcional. Quando você faz um quarto de lua, uma meia lua, você arrasta o controle, o direcional ou a alavanca no fliperama para fazer o movimento Hadouken, por exemplo, se tornou um padrão. Golpe de carregar, o charge, por exemplo. 2 segundos você tem que segurar para trás, para frente, para dar o Sonic Boom. Isso se tornou um padrão também. Os estilos de luta de cada personagem também. O Ryu, por exemplo, com Hadouken e Shoryuken, que é um estilo de luta que é para controlar o espaço na arena, por exemplo. Então tem esse tipo de personagem, é um template que os personagens se encaixam nesse estilo de luta em cada jogo de luta. E aí tem o personagem que é de ir para cima, por exemplo, que é aplicar pressão. Tudo isso já tinha lá na concepção do Street Fighter 2. O lance do Street Fighter 2, por exemplo, ter dado origem aos combos, por exemplo, por uma questão que no desenvolvimento ficou sendo um bug durante o desenvolvimento, mas que ficou um aspecto tão interessante que eles deixaram e lançaram o jogo dessa maneira. Então você podia cancelar um golpe normal, como um chute médio abaixado com Ryu, por exemplo, num golpe especial. Aí você fazia chute médio abaixado, fazia um movimento de Hadouken, quarto de lua para frente com soco, ele dava a rasteira, cancelava a rasteira e emendava um Hadouken. Isso criou-se o conceito de combo. Então são fundamentos que persistem aí ao longo dos anos, que vieram desde o Street Fighter 2. Tu que gosta bastante de jogos de luta, qual o jogo tu acha que mais
se aproxima do Street 2, assim, tirando a série Street Fighter, vamos sair, né? Assim, temos outras franquias. Que tu acha que mais se aproxima do Street 2, assim, cenário competitivo, sistema de golpes, enfim, qualidade? Fora a série Street Fighter toda. Tirando a série toda Street Fighter, Não sei, talvez Darkstalkers, por exemplo. Olha só. Ele foi da Capcom. Eu tava querendo que ele dissesse um da até os SNK. jogos Não, da eu Marvel gosto vs Capcom bastante, também, né? Os Marvel que vs. vão numa outra vertente, né? A vertente mais do exagero, flash, super pulo, os golpes que preenchem a tela e tal, vieram mais nessa vertente desde do nascimento do X-Men Children of the Atom. Sim. Que introduziu esses elementos, assim, essa mais... exuberância, né? Mais chamativos na tela, mas... você mencionou de outras séries, eu gosto bastante de King of Fighters, por exemplo, e é um jogo que tem a sua cena competitiva no Brasil, principalmente na América Latina, acho que como um todo é mais forte até do que no resto do mundo, e vira e mexe faz parte do EVO também, que é o padrão de campeonato no mundo. Então tem várias outras séries que continuam super fortes até hoje, assim. Mas Darkstalkers tu acha o que mais consegue trazer? Eu acho que por você ter falado mais próximo de Street Fighter, embora ele tenha uma pegada um pouquinho diferente, eu acho que as séries, o interessante é que as séries permutaram alguns elementos. Então, o Darkstalkers, por exemplo, introduziu o Chain Combo, o lance de você cancelar um golpe normal em outro, em graduação de força. Então, chute fraco, cancela num golpe médio, soco, chute médio, e esse, por sua vez, cancela num forte, por exemplo. Foi introduzido depois no Street Fighter com... eu acho que na série Alpha o Guy tinha o lance de Chain Combo, e as séries, então, se influenciaram umas às outras. Assim, eu acho que nesse aspecto o Darkstalkers meio que se aproxima, assim, eu gosto de Street bastante Fighter. também, Darkstalkers. Eu lembro também que Street Fighter, me corrija se eu estiver errado, ele é muito usado para comparar gráficos, né? Tu vê o gráfico, como é que tá. Então, no fliperama, tu vê lá o Street Fighter 2. Aí, quando começaram a mostrar o Street Fighter 3, ou a série Street Fighter Alpha, que era uma coisa meio... parecia desenho animado, na época. Nossa, é assim que vai ficar. Como é que vai ser depois? O Street Fighter 3, primeiro veio o Alpha, né? Depois veio o 3, que daí era mais animação ainda, mais sprites, todo mundo ficava... E era aquilo que a gente usava para comparar na época, né? Visual. Eu achava tão legal isso. Você falou agora do Alpha, eu me lembrei de uma das dicas que eu mais tinha que negar na Powerline, que eu trabalhei na Nintendo, era sobre o Akuma Diabo do Street Fighter Alpha, era isso? Era isso? Akuma Demônio? Uma coisa assim, era um boato, mais um boato da época, né? Na real, depois teve uma versão do Shin Akuma, o verdadeiro Akuma. Mas era por conta desse poderoso. boato, não era? Eu não sei como que surgiu, se ele surgiu a partir do boato ou não. Mas era bizarro. Não existe isso. Não tem como fazer isso. Tem sim, eu vi, meu amigo contou. Aliás, é isso que eu queria lembrar. Você, a respeito dessas lendas urbanas, as histórias sobre Street Fighter 2, qual é a mais persistente que você acha? Qual é a mais sua favorita? Eu acho que é do Shenlong mesmo, acho que foi a mais marcante, por ter sido... não só uma coisa que foi um fenômeno, se você lê a respeito hoje, relatos da época, as pessoas acreditaram piamente lá nos Estados Unidos, assim, numa época que não existia internet, então o conhecimento era passado no boca a boca, ali no pátio da escola, que um moleque comprava a revista, comentava com outro, e aí ia passando isso para frente. E foi uma coisa que que a EGM fez não só uma vez, mas repetiu também no Street 3, no né? Street 3 depois. E daí a Capcom meio que abraçou o capeta, digamos assim, e aceitou a brincadeira, e no Street 4 colocou o mais próximo possível do Shenlong no jogo, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma empresa de games escutando realmente a voz, não só a voz da comunidade, mas escutando o que se fala sobre o jogo, né? Porque eles falaram assim, tá bom, ok, entendemos a brincadeira, entendemos que existe vocês querem jogar com esse cara, então a gente vai colocar esse personagem, mas eles não compraram a ideia completa, né? Não, eu acho que desenvolveu-se muito a questão no lore do jogo, na história, na narrativa da série, essa figura do mestre,
que era supostamente o Shenlong seria. E a Capcom acho que abraçou essa ideia com o Akuma matando o próprio mestre, ou o irmão dele, não me recordo. E aí tem a figura do Gouken também, tem toda a narrativa do Ansatsu Ken, que é contada naquele filme O Assassin's Fist, que é muito bom e foi publicado na internet gratuitamente. Inclusive está tendo uma sequência que vai vir agora após o lançamento do Street Fighter V, que faz parte também da história do Street Fighter V. Mas, enfim, é uma coisa que realmente a Capcom acabou abraçando aí na narrativa do jogo. Desde a série Alpha, na real, eles contam essa história e com os jogos sucessivos foi enriquecendo essa história do jogo. É uma pena que nos tempos de hoje em que a gente fica sabendo de tudo e não tem muita dúvida, histórias malucas como essa não possam surgir, né? Era um tempo mais inocente, né? Exato, Nós éramos mais inocentes. Total. Pena você aí, jovem ouvinte do Higiene Hype aí, que não viveu tanto aqui quanto a gente tem quase 100 anos de idade somados nessa mesa, aqui para mais, né? Muito mais, aliás. Não, acho que não chega a... Não, chega passa de 100 anos e mais de 20 anos de... Eu tô com 22. Eu devo estar com 19, né? 19. O Fabão tá com 18, 20. É isso aí. 100, passa de 100. Então a gente quase passa de 100. Mas era um tempo mais gostoso, mais inocente, em que a informação não chegava, o que não significa que era ruim, porque a gente podia imaginar as coisas e esse tipo de história surgia. E a gente podia ver kickboxer na sessão da tarde. A gente via o Grande Dragão Branco na sessão da tarde. Era por isso que era bom? Não, mas daí a gente via o Dragão Branco e de noite ia jogar o Street Fighter. Era isso que era legal. A gente via a sessão da tarde, que era um horário que, voltava da escola, ou não sei o que, não podia jogar, e jogava à noite, jogava no final de semana, tava enlouquecido pra jogar. É engraçado, eu não jogava Street Fighter 2 porque eu gostava de luta ou de filmes de luta, cara. Eu jogava porque era um jogo bom pra jogar contra outra pessoa. Então, se houvesse um outro jogo bom pra jogar contra outra pessoa, tipo, não tinha um jogo de futebol decente na época. Um game de futebol não tinha, mas tinha um jogo de basquete incrível, que era o Lakers vs Celtics. Era muito bom. Todo mundo jogava. Então, você não precisava ser fã de basquete. Acho que eu fiquei fã de basquete por causa do game. E luta, eu não era fã de filmes de luta, não sei o quê, mas Street Fighter era tão bom de jogar e criava ali um senso ali de comunidade entre a turma na frente da televisão, que não importava que aquilo era um jogo de luta. Acho que é isso que é o mais legal, eu acho. Ele criou realmente uma cultura de você jogar com outras pessoas do seu lado. Não só pessoas que estavam assistindo, as pessoas estavam torcendo e querendo que fosse a vez deles também. Acho que esse é o principal legado para mim. Ninguém nunca se importava em ficar esperando na fila, porque sabia que a vez ia chegar. Isso que era legal. Tinha lá 10 pessoas para jogar. Sabia que tinha mais 9 na tua frente ali para jogando, mais 8 no caso. Para mim era muito parecido com partidas de ping-pong, por exemplo. Tem um cara que não sai da mesa, ele gira ali a galera, ele faz família ali e você não consegue tirar o cara. A ideia do Street Fighter é, vamos tirar esse cara que tá ganhando e tá tirando sarro da gente. E realmente não importava se era luta ou não era. A gente queria tirar aquele cara dali do controle. E eu e o Fabão, a gente jogou muito Street Fighter 4 na Editora Europa, quando a gente trabalhava lá, uns anos atrás. E Fabão é encarnado no Zangief, né? Tem que falar de Zangief. Eu falei sobre Zangief. Alucinadamente. Ele continua jogando alucinadamente, né? E é difícil ganhar do Fabão. Mas eu conseguia ficar um pouquinho lá na fila, mas o Fabão chegava já me tirava. Ali. Não, o Fabão tá nível anos-luz na minha frente. É fácil de fazer o pilão com ele nesse Street 5? Tranquilíssimo. O comando é o mesmo. Assim. Sempre achei difícil jogar com o Zang. Porque tinha que fazer a lua completa no ele, controle. Inclusive, é curioso você ter mencionado que ele é o único personagem que continua com um comando complexo como é o 360. De resto, os outros personagens tiveram os comandos simplificados. Então, não tem, por exemplo, um especial que era difícil, muita gente acha difícil de fazer, do Gaio, por exemplo, você segurar na diagonal, frente, diagonal, de novo, para cima, com chute, por exemplo, é complicado. Você tem que fazer isso num movimento muito rápido, assim, uma fração de segundos. Os comandos dos Critical Arts, que são os novos super combos do Street Fighter V, em geral, foram simplificados para 2 Hadoukens e um botão só. E o do Zangief continua sendo 720, então 2 giros completos na alavanca e um botão de soco.
para você fazer Isso isso. não é muito fácil. Não Isso é, é difícil, não mas é, É difícil realmente fazer fácil. é difícil fazer num controle convencional, que o Fabão, ele joga num controle arcade. 6 bonito. quilos, né? Um deles, tem vários, né, Fabão? Sim. Modéstia à parte, né, Fabão? Tem alguns. E um deles pesa 6 quilos, que eu acho que é o xodó da coleção. Sim. Mas eu acho que esses movimentos ficam mais fáceis na alavanca, né? Assim, Mas mexendo. no controlinho também você consegue. Eu jogo com a Tomar Kami. assim, E tem. falando em simplificação de golpes no Street 5, né? Eu joguei com a Kami tem aquele golpe que ela dá um rolinho. A Kami, mostra a Kami de novo. Daqui. Não, dá uma voltinha na Kami. Deixa ela ficar olhando pra mim um pouquinho aqui, então. Pronto. Oi, lindo. E que ela dá um rolinho e ela pode ou agarrar, se tu apertar os dois fracos, ou se tu largar, ela dá uma rasteira no chão. Né? Ela salta, dá uma bolinha e vira rasteira no chão. Esse era um comando que era um pouco mais de meia-lua e soco. Sim, você tinha que terminar Tinha que no terminar alto. no alto. E agora não, agora é só É. meia-lua, então tá mais fácil. Pra não ter o risco de você pular ao terminar o Exatamente, comando. isso é muito bom. O V-Skill dela virou aquele golpe que ela dá um rodopio pra desviar de projéteis, né? Acerta, então é um golpe legal. E, cara, eu quero jogar Street 5. O que a Chun-Li falava quando fazia o chute helicóptero? Spinning Não. Bird Kick. Não. Mini táxi. Mini taxi? Shin Shaipin, cara. Tem uma coisa a ver com Aipim. Mas é pra que mim. assim, que o som naquela época dos jogos não era tão bom. Não vou dizer que é ruim, não era tão bom. Ah, A mas gente às vezes não ouvia, a TV já era aquela... Pegava uma TV que era ligada na antena, não era nem áudio e vídeo ainda, e aí ficava meio chiado, e aí era o volume, era uma caixinha de som que ficava aqui. é que a gente era som. maloqueiro mesmo, cara. A gente queria inventar Imagina, em cima tu do pegava jogo. um Super Nintendo e ligava naquelas TV de seletor, que fazia tchic, 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 tchic. Tinha um alto-falante, assim, pequenininho embaixo. É óbvio que o som não dá pra entender. Mas acho que não era por isso. Eu Mesmo não que a gente fliperama. entendesse, a gente ia falar errado. Claro, né? porque nosso inglês também é muito ruim. Mas também é isso ajuda também a popularizar isso aí tudo, né? Faz parte da cultura. E o mais legal é isso. O Street 2, ele continua, influenciou, como a gente falou, e tem a versão HD, quem quiser jogar, né? Dá pra jogar a versão HD que tem pro Play 3 e Xbox 360. É bem legal. E dá pra, não dá pra jogar com o visual original, não, se eu não me engano. Não dá. Não, dá mas pra jogar com a jogabilidade original, Isso. o balanceamento original. Isso. Porque ele foi rebalanceado quando relançaram. Isso, já é a versão, já é o Super, né? Então já tem o o DJ, Super, já tem o Super T-Rock. Turbo. Eu quero jogar num botecão com o Fabão, naqueles botecos que tem uma vitrine com ovo colorido, Com sabe? cheiro de pinga. Aqueles ambiente, bolovo. Com arcade né? com Cinzeiro cinzeiro. O sujo. cinzeiro sujo, grudado, aquela máquina sem marca, Mas né? será que ainda tem fliperamas? Você conhece que tem fliperamas que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que vão ter Street Fighter 2, clássico, original? Se Será não que tem, ainda deveriam, cara, deveriam. Mas será que ainda tem? É uma coisa... Ficou meio raro os A Capcom não tem fliperamas, né? controle sobre isso, né? Não trouxe máquinas assim, não fabrica mais esse tipo de máquina. Na época, inclusive um dos grandes problemas de Street Fighter 2 para Capcom foi o grande número de máquinas pirateadas na época. Eu acho que, se não a totalidade, a grande maioria das máquinas que vieram para o Brasil eram piratas. Mas a Capcom tinha um escritório no Brasil nessa época para arcade, não tinha? Introduziu-se mais tarde, numa época em que a Capcom já tinha a placa CPS-2, que foi uma placa que a Capcom desenvolveu eu não me recordo que jogo que foi lançado, talvez Darkstalkers ou Super Street Fighter 2. Foi lançado nessa placa em 93 para 94. E por essa época a Capcom estabeleceu uma operação no Brasil para lidar só com arcades, que era a sim. Ronstar. Então, os jogos eram traduzidos, inclusive os jogos de arcade, e aí a placa também, a CPS-2, tinha uma proteção fortíssima contra a cópia, que a cena de emulação ficou anos e anos tentando descobrir como extraía os dados desses jogos e tal, e a cópia realmente perdurou, a proteção contra a cópia realmente perdurou por muito tempo, então foi um fator decisivo assim no negócio da Capcom para continuar lançando jogos, porque embora o Street Fighter 2 tenha feito um sucesso estrondoso, grande parte da receita foi comprometida pela proliferação das cópias piratas do jogo. Isso aí, então se você tem uma máquina de Street Fighter 2 até hoje aí no seu boteco, na sua borracharia, na sua... Nos avise, nos convide para jogar. Rodoviária, não, mas você está cometendo e colaborando com a pirataria, não esquecemos disso. Mas agora já passou, né? Já tá tanto tempo, vamos esquecer isso. Prescreveu o crime. Já foi, já passou, quero jogar. Eu tenho muita saudade de jogar o Street Fighter 2 original no Flipper. Isso é uma experiência que
Não tenho, gostaria de ter de novo. Nós iremos então na casa do Fabão. Você tem um Street lá? Mano? Ele pode dar um jeito nisso. Dá, vamos Vamos ligar. montar com os controles aqui. Senhor Capcom. Bom, gente, já estouramos 1 hora aí, a gente teria assunto para ficar falando muito tempo, porque nós somos nostálgicos e a gente adora. Não, é entre amigos, né? Principalmente entre amigos, né? Praticamente uma conversa de boteco. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei com o Fabão na revista EGM, que foi, Fabão, 2001 e 2005, 2006, né? Por 5 anos a gente trabalhou 2006, junto. até 2006. Fabão entrou na equipe lá das revistas de games como designer e logo estava escrevendo matérias para Nintendo da revista World. Pokémon. Designer de Pokémon. Encontrei umas fotos suas daquela época que as pessoas vão querer ver um dia, cara. São boas fotos, viu? Não, acho que não. Acho que não. Naquela mesma época, no final do meu período ali, o Petró apareceu, né? Com uma mochilinha nas costas, assim, todo sofrido. Decidido. Vida severina. Uma vida severina, viu? Andando a pé de Porto Alegre para São Paulo. Foi. Mas hoje estamos aqui os três falando, relembrando os bons tempos. Foram uns 2 pares de sapato, alguns dias na estrada, mas deu tudo certo. Você gosta de estudar e gosta de batata, Gosto de estudar e de batata. E de bala. De bala também gosto. Bom, é hora da gente ler algumas cartas, e-mails de leitores e ouvintes do IGN Hype. Obrigado por mandarem. Obrigado, vocês continuam mandando. E eu descobri que a gente está passando o e-mail errado. E a gente já tomou bronca. Mas, a produção deu bronca? Mas como eu não peguei o e-mail certo, a gente vai continuar passando o e-mail errado. É ignbrasil@ign.com. No próximo programa, talvez a gente mude o endereço, mas se você quiser falar com a gente, dar sugestões, reclamar, escreva nesse e-mail. O Davidson Prata, escreveu: eu quero pedir um tema para o Hype. Plataforma. Qual a diferença da experiência para os gamers que têm que optar por uma plataforma, console e PC? Por exemplo, meu último console foi o PlayStation 1. Opa, faz tempo, hein? Desde então, eu tenho investido meu dinheiro no PC. Entendi. O maior motivo é o preço. Por condições financeiras que fariam vocês chorarem por mim, eu não teria condições de jogar vários e vários AAAs. É assim que escreve? Hahaha. Sim, não é, mas tudo bem. AAAs. Nos consoles. São muito caros para o meu orçamento. Já o PC me dá oportunidade. Jogos para PC têm um valor médio inferior e eu consigo jogar muitos jogos 6 meses depois do lançamento com promoções incríveis. Na verdade, você já falou tudo que tem para falar aqui, Davidson, mas é isso aí. É um bom assunto. Explicar... Fala da raça mestre? A raça mestre, os jogos de PC. Aliás, Street 5 sai pra PC também, ó. Você pode jogar, aliás, competindo, lutando contra online, quem tá no Play 4. Você jogou no teclado já? Como é que é jogar no teclado? No teclado Não, eu joguei, na real, agora que você mencionou, eu lembrei. Eu joguei na época do Super Street Fighter 2. Nossa. Pra MS-DOS. Que morte primeiro horrível. Que tinha em CD-ROM, jogando no tecladinho, tentando fazer o Super, porque era a primeira vez que tinha. Mas e aí, hein? Lá o Shinku Hadouken tentando fazer isso no Mas tecladinho. será que tem gente que vai jogar pra valer no teclado? Pra valer na cena competitiva? Não, nem pensar. Não, mas não assim... Tem gente que joga. Tem gente que joga. Tem gente que joga e consegue fazer os Cara, às vezes até mais fácil que tu fazer... Quero ver se fazer o golpe do Zangief. Não, isso é impossível. Tem uma caixinha chamada Hitbox, que eles mapeiam não é bem um teclado, mas eles mapeiam em teclas as direções e os botões e jogam naquilo, assim, e fazem coisas... Eles jogam enquanto digitam um texto, né? É tipo isso. Assim, maravilhoso. Não, mas o PC, cara, Surpreendente. eu acho que é uma plataforma, assim... Eu até que estava comentando com o Fabão antes da conversa aqui, né? Antes de começar o podcast. Assim, a gente está vendo que muitos games que saem para consoles tradicionalmente, como Street Fighter, que, né... se não me engano, acho que o 4 chegou a sair para PC também, né, Fabão? O 4 saiu. Mas são jogos que tradicionalmente não saíram para PC, ou agora no caso do Street 5, que é o exclusivo de Play 4, sai para PC também. Muitos jogos vão ver no PC, né, jogos que são exclusivos de cada plataforma, vão ver no PC um novo porto aí para explorar um novo mercado. Sai para Xbox One, não sai para Play 4, mas sai para PC. Sai para Play 4, não sai para One, mas sai para PC. Eu acho que é uma... Vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que é uma novidade interessante da gente acompanhar. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, né? Obrigado pelo e-mail, cara. Continue com a gente. Temos aqui o Gelson Vaz. Meu nome é Gelson, gostaria de elogiá-los pelo belo trabalho com este podcast, um papo reto, bem fluido e descontraído, cheio de novas ideias e referências. Gostaria de lhe dar 2 sugestões sobre temas que se encaixam nas novas tendências gamísticas atualmente. O primeiro é downgrade. Alguns jogos têm sofrido com isso, como foi o caso de Watch Dogs. E
Por que o downgrade acontece? Seria pelo marketing agressivo mostrando um vídeo super hypado no E3 ou devido a um planejamento não executado corretamente que faz um jogo ter gráficos lindos no começo, mas para se adequar às plataformas acaba tendo que sofrer um downgrade depois? Por que, Pablo? Polêmico, hein? Por que, Pablo? Por quê? Por que tem... Eu acho que é intriga da oposição isso aí. Eu acho que, tipo assim, ó... Temos como saber oficialmente? Tipo a SNK falando que o Street 5 mudou, entendeu? Porque é concorrente, sabe? Não, quando surgiu, mostrar o primeiro Nunca trailer do sabemos. Street 5... É um tema mamilos aqui, Aí, por né? exemplo, a Ubisoft lançou Watch Dogs, aí a EA tá dizendo, não, a Rockstar, desculpa, GTA 5 aqui, eles fizeram downgrade, sabe? Eu acho que é meio intriga da Acho que oposição. nenhuma empresa tem o que ganhar falando mal da outra. Ah, Acho é? que isso aqui hoje a gente não precisa de... Concorrência, Não existe. precisa de concorrência enchendo o saco. Acho que isso aqui é coisa de público mesmo, é fã, cara. O fã hoje é o cara que tem mais poder na indústria dos games. Justo. Falou, 3 fãs falaram, já a palavra é polêmica. Não, eu concordo, só quis criar uma Mas é um assunto teoria da bom. conspiração. Jogar álcool na fogueira. Ele falou também aqui de jogos episódicos, em formato de episódios. Temos os jogos da série da Telltale, o Life is Strange, o novo Hitman e o remake do Final Fantasy VII e o tão aguardado Final Fantasy XV, que também será lançado em episódios logo nesse estilo. Confere? Não, confere. né? Não, é o Final Fantasy VII Remake, né? Que vai sair em pedaços, em certo? pedaços, é. Tá, ok. Então, retirando Tô o que ele pra jogar falou... esse, né, Fabão? Sim, eu tô esperando. Sério. Mas eu acho que é só no que vem, 20 anos eles Não, lançam. não. Acho que pelo é amor de nesse. Deus, eu tô me esperando. Não, 2017. você tá falando do quê? Do 15? Do 7, ou não, do 7. Ah, não, o 7 7 Remake. É o 7 7 eu, remake. Não? eu não chuto uma data. Já passou sua fase. Deixa os caras fazerem. mano. Tá Deixa o homem bom. trabalhar. Seria esse um formato ideal para o desenvolvimento de jogos com história complexa? Seria ideal também para as vendas dos mesmos? Enfim, essas são minhas sugestões. Espero que acatem uma pelo menos. Hahaha. Também, Também seria bom ter uma presença feminina para ver uma opinião do lado rosa da força. Hahaha. enfim. Tem a Bruna, a Flávia já participaram aqui. A né? gente Então, tem, a mas gente assim, é mas olha o eclético. Fabão, gente, ó. O Fabão é tá aqui, ótimo. Tá aqui e Fabão. tal. Tem barba, mas... Tem barba. Obrigado, Gelson Vaz. É isso, recebemos mais, mas eu não consigo acessar mais, então, e a gente já estourou a nossa cota de atraso aqui. Mas o diretor tá xingando. Continue mandando, né? Continue mandando cartinhas. higienebrasil@higiene.com. Escreva no assunto Higiene Hype. Daí a gente consegue filtrar melhor. Então, bota Higiene Hype no assunto, o título que você quer. Escreve aí pra nós, que a gente gosta de ler. E temos dicas, né? Temos. Muitas dicas na semana. Quer dizer, eu não tenho muitas dicas. Eu tô jogando um game, enquanto eu não jogo Street Fighter V, eu estou jogando Firewatch. Firewatch. Um jogo que saiu pro Play 4, de uma desenvolvedora pequena chamada Campo Santo. E é muito interessante porque eu venho do The Witness e agora vou pro Firewatch. São 2 jogos de mecânicas semelhantes, em primeira pessoa, cenários muito bonitos, coloridos. Nenhuma referência, ou seja, você não está segurando uma arma. Então, quem tem enjoo ali de movimento talvez não consiga jogar muito bem. Mas é um jogo bonito, com uma narrativa bem interessante e uma história triste, muito triste. Eu escrevi esses dias, são os 10 primeiros minutos mais tristes dos games em 2016. Quero ver alguém bater essa. Essa é a minha dica, é bem pesado. A minha dica rapidinha, não é porque o Fabão tá aqui, não é porque eu tenho meu Street Fighter, mas joga Street Fighter V. Eu tô jogando já, por sorte de trabalhar nessa indústria maravilhosa, eu consigo um acesso antecipado, então já tô jogando. Pra mim é muito sorte, é uma das partes melhores. E eu joguei num evento da Capcom na semana passada, o Fabão obviamente organizou, tava lá. Então já tô há algum tempo jogando e, cara, é um jogo muito bom. E joguem, tenham a oportunidade de jogar. Não gosto de jogo de luta, não quero comprar, enfim. Não precisa, mas joga, porque, cara, tá muito legal. Fabão, só dica. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas é curioso que eu tô mergulhado em Street Fighter V já há mais de 1 ano e meio. E não cansa, assim. É um negócio que eu joguei repetidas vezes nos betas, tive oportunidade de jogar em diferentes ocasiões. Mas eu continuo com a vontade, essa sanha por continuar jogando mais e tirando contra, acho que essa magia do Street Fighter. Você quer humilhar a gente. A gente quer ver seu nome lá e falar, olha, o Fabão de novo, dando esses golpes sujos. Não, eu fui olhar lá no ranking, o jogo, né, não tá online ainda, o servidor ainda não estão todos... Acho que tá ligado o servidor, enfim, mas não tá todo mundo jogando. Mas o Fabão tá em primeiro lugar na América do Sul. Isso aí. Olha só, eu não sabia disso. Antes do lançamento do jogo. Vimos vários trailers, várias performances suas jogando. Você joga com a
Ele jogou com a Laura, ele jogou Com com a Rainbow Mika. Sempre com a Mika, né? Joga mais os vídeos com que a Rainbow gente Mika. viu. Eu achei que ele ia jogar mais com o Não tive a Zangief. sua técnica, viu? Olha, a mágica da Capcom Fighters Network. Já começou, Já- o jogo nem já lançou. entregando o jogo, A gente já. já tá entendendo o seu estilo, viu, Depois a gente vai entender, ele faz aquilo ali. Olha lá o que apelão. Que apelão. Pode deixar com a gente, viu? Mas aí, então, a dica que eu deixo é Street Fighter V. É viciante. Esse apelo da competição, esse aspecto cultural da que a gente conversou ao longo do podcast inteiro, de você se reunir com os amigos e competir e brincar e zoar o outro porque perdeu. Essa mágica que o Street Fighter traz está muito presente em Street Fighter V. Então, é essa a dica que eu deixo. Perfeito. Bem, então aí, 2 Street 5 e o Firewatch. Não, mas eu também vou dar uma dica extra aqui. Vamos jogar esse 5 lá em cima? A gente pode. Boa dica. Vou dar que a gente pode. Então é isso. Chega ao fim o 9º episódio do Higiene Hype. Esperamos que você tenha gostado. E se gostar, continue ouvindo. Semana que vem tem mais. E como sempre, não acredite na hype. Don't